o senhor já usou 2 vezes uma palavra nessa manhã, que foi a palavra sabedoria. E nós estamos nesse ano de 2024, nós continuamos falando sobre a sabedoria no tocante à gestão da vida, a maneira como nós devemos viver, a maneira como nós devemos encarar esses dias a dias que nós temos, né? E eu queria abordar com o senhor essa manhã um tema que me incomoda, pastor. Ele incomoda porque ele me incomoda porque eu vejo que cada vez mais, e esse tema que eu vou encarar, que eu vou conversar com o senhor, normalmente ele parte de pessoas intelectualizadas. As pessoas intelectualizadas, que são os filósofos, etc., e eu não tenho nada contra ninguém, eu só penso, eu só avalio aquilo que está sendo dito, né? Mas eu percebo isso, que as filosofias elas vêm da Grécia, né, pastor? A maioria delas elas têm a sua fundamentação na Grécia. E de lá que vieram os pensadores, de lá que vieram os que buscam mais entendimento. Só que eu vejo tantas distorções hoje comparando ao Evangelho. Então, o que eu percebo, e eu poderia citar muitas filosofias que estão sendo declaradas hoje pela internet, né? Muitas mesmo, né? Mas tem o estoicismo, tem outras tantas que estão sendo divulgadas através de pessoas de grande intelecto. E as pessoas com menos sabedoria, elas recebem essa conversa, essas informações e dizem, não, isso é verdade. Mas é a verdade, porém é a verdade um pouquinho diferente, porque eu percebo que todas as filosofias, elas têm a fundamentação na Bíblia, pastor. Tem a ver com a Bíblia, só que daí é um engano. Então, isso está entrando dentro das igrejas. Eu vejo pessoas que vêm ao culto, mas que também ouvem essas filosofias. E aí, como é que fica a cabeça destas pessoas? Por isso, pastora, que essa nova geração está se perdendo. Essa nova geração hoje não tem mais princípios, não tem mais compromisso, não tem mais senso de valores, não tem mais preparo para o futuro. E tudo por quê? Porque a igreja evangélica precisa ser novamente evangelizada. É estranho isso que eu estou falando, né? Mas vou lhe provar. Por que será que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E agora observe, pastora, salvação de quem? Primeiro do judeu. Que o Evangelho veio para os judeus primeiramente. Mas ele também diz, e também dos gregos. Por que dos gregos? Porque as filosofias vieram de lá. Naquele tempo, no primeiro século, os grandes pensadores, os filósofos renomados, eram tudo gregos. E por que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos gregos? Então não adianta vir descobrir e quererem dominarem com vãs filosofias. O apóstolo Paulo, ele já fala sobre isso também, quando escreveu uma carta aos Colossenses, lá no capítulo 2, ele diz, olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 8, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, os rudimentos da mídia,
e não segundo Cristo. Porque eu quero lhes dizer, meu amado irmão, irmã, amigos que nos assistem, que somente em Cristo, não em filosofia, nem em estoicismo e coisa e tal aí, a pessoa vai se salvar. A salvação veio pelo Evangelho. O Evangelho é a revelação da filosofia do reino de Deus, como Deus trabalha, revela o amor de Deus, o propósito de Deus, revela o plano perfeito de Deus para a salvação. Deus permite a prova para que possa conhecer o que está dentro do coração. Para aquilo que está dentro do coração seja revelado, na verdade, né? Porque a pressão faz isso, a pressão joga para fora tudo o que está dentro do coração. E aí a gente começa os questionamentos de qual é que é o trabalho da igreja nesse momento, qual é a posição que a igreja precisa ter, quais são as ações que uma igreja precisa ter para que de fato possa fazer isso que o senhor disse, ser igreja, né? Então a gente vê assim, às vezes, pessoas muito bem intencionadas, pastor, mas que não têm sabedoria para administrar essa boa intenção. E aí dão tudo de si num primeiro momento, e quando chega um segundo momento, porque a pessoa precisa de comida hoje, amém, ela vai conseguir, ela está empolgada, precisa amanhã, vai conseguir, mas semana que vem, se ela não voltar para casa, ela também precisa. E aí quem é que vai bancar essa boa intenção, né? Então acho que a gente precisa equilibrar um pouco disso, porque o que eu percebo, pastor, é que durante esse período, muita gente fazendo alimentação, muita gente entregando alimentação pronta, e tem que ser, porque as pessoas não têm como fazer. Até esses dias eu ouvi o prefeito de Porto Alegre falando, eu achei tão interessante que ele disse: não entreguem só quentinhas, queridos, vocês precisam entregar quentinhas e também a colher para a pessoa comer. Porque ela não tem como comer se você não entregar. Não, essa pergunta eu fiz para os nossos irmãos que estão entregando quentinha. Escuta aqui, vocês estão levando colheres também? Né? Então, a gente está vendo assim, ó, sem dúvida alguma, o povo gaúcho, e não só o povo gaúcho, o povo brasileiro mostrou uma solidariedade ímpar nessa tragédia, né? Mas e aí? E a igreja? Como é que fica no meio de tudo isso? O problema é a igreja que se construiu a nível de alma apenas. Que nesse momento todos estão condoídos e agindo sem sabedoria. Eu fiquei até meio confuso, perplexo e não achei sábio que houve uma igreja aqui que mostrou-se aberta, uma disposição e uma manifestação de um amor assim, porém sem sabedoria. Os primeiros refugiados, ela levou tudo para dentro dela. E sabe quem são os primeiros refugiados diante de qualquer aumento de chuva? São aquele tipo de pessoa que não quer melhorar na vida. Tive uma certa ocasião um expediente com a nossa prefeita, o ano passado, que tivemos 2 enchentes grandes. Ela disse: pastor, nós queremos tirar aqueles ribeirinhos. A prefeitura tem moradia com um custo baixíssimo, mas eles não querem. Eles não querem sair de lá. Eles já criaram uma cultura que cada vez que acontece uma enchente, eles perdem tudo e ganham tudo de novo. Então são pessoas que criaram uma cultura do me dá, do tenham pena de mim, eu sou coitadinho, eu sou vítima da enchente. Não, a pessoa é vítima de gestão. As pessoas hoje só se preocupam com pecados capitais, que é
as coisas imorais. A impureza, a luxúria, o adultério, a fornicação, mas glutonaria, bebedice, gritaria, sem vergonhice, inveja, ciúme, divisão, facção, competição, não é tratado, mas é atraso de vida. Uma pessoa que tem um espírito de inveja, ela está perdendo tempo. Uma pessoa que é ciumenta está sofrendo e causando sofrimento para outro. A pessoa que não tem domínio próprio está perdendo tempo de ser melhor. Porque no momento que a pessoa se domina, ela se aperfeiçoa, ela melhora, ela tem melhores resultados na vida. Pois é, tem um ditado que diz assim, ó: crente não bebe, mas come. Mas come. E a gente tem visto isso não só nas igrejas, nos restaurantes, né? Quando chega aquela leva de crente assim, ó, o dono do restaurante já se arrepia. Suspira fundo. Porque sabe que eles não bebem, mas eles comem muito. Então, nós podemos classificar a gula, e não só nós, né, pastor? Eu estou falando nós, mas a Bíblia classifica a gula como algo que é ilícito, vamos dizer assim. A gente deveria ter esse controle. Na verdade, eu acho que dependendo daquilo que o senhor falou aí, tudo começa no domínio próprio. Porque, na verdade, nós podemos tudo, né, pastor? O apóstolo Paulo disse isso. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas Paulo dizia assim: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então tem dois pontos essa liberdade nossa. Uma, não nos escravizar por não saber exercer, e outra situação é nós não ter resultados na vida por não ter domínio próprio. Por exemplo, Paulo fala também no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 23, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Aí tem uma coisa interessante. Quantos, porventura, avaliam o que fazem? Avaliam o dia. Como é que foi o meu dia? Foi proveitoso? Eu edifiquei alguma coisa ou eu apenas destruí alguma coisa? Perdi alguma coisa? Gastei ou desgastei alguma coisa? Então é essa a avaliação que o inteligente deve começar a fazer. Tá? Primeiro, não ser escravo de desejos, de forças de fora. Segundo, avaliar os resultados que tem. A diferença na vida começa a acontecer quando a gente para de perder e começa a somar. Para de perder tempo e começa a aproveitar o tempo. Para de perder oportunidades e começa a avaliar e valorizar a oportunidade que tem em tudo. No tempo, nos relacionamentos, aonde a gente vai. Eu procuro tirar algum proveito. Quando não encontro uma lição, o que fazer, eu então procuro uma lição, o que não fazer. Porque se eu não encontro algo bom onde eu vou, é porque a coisa está ruim. E se a coisa está ruim, é porque foi construído mal feito. Então eu tenho que aprender para não repetir males também
que os outros já fizeram. Quando a gente vai oficiar um casamento fora da igreja, então eu costumo chegar pelo menos, pastor, assim, ó, de 30 a 40 minutos antes, para ver o espaço, para ver o som, essas coisas básicas, né, para que tudo dê certo, né? Então, o casamento estava marcado para as 8 horas da noite, 20 horas, e eu cheguei às 7h15, né, como bom soldadinho, para verificar todas as coisas. Nesse momento já haviam pessoas convidadas no local. Quando eu cheguei, já haviam pessoas convidadas no local. Então, eu fiquei esperando, organizei tudo, aí deu 8 horas e a noiva não chegou, e deu 8h30 e a noiva não chegou, né? Considerando que eu estava lá às 7h15, já tinha gente antes de mim, ela chegou 20 para as 9. Aí eu pensei assim, né, que era um desrespeito tão grande com aqueles que possivelmente estavam lá desde as 7 horas da noite. Então eu pensei assim, cá com os meus botões, busquei de Deus, né, sabedoria, não queria acabar com o casamento da menina, mas eu falei para eles o que era amor, a diferença entre amor, compromisso, e que a gente precisava saber discernir o amor maduro na vida, e fui aos votos. 9 horas o casamento tinha se encerrado, porque eu entendi que por que eu iria prolongar alguma coisa que as pessoas todas já estavam irritadas, né? Então, do que eu estou falando? Eu estou falando de atraso. Eu peguei esse gancho porque nos casamentos em geral, e a culpa sempre é do cabeleireiro, né? Mas o que o senhor pensa sobre isso, pastor? É tolerável? Isso não é uma coisa que a gente já incorporou na cultura brasileira? É um assunto que eu já tentei uma vez criticar. E aí, em respeito à noiva, me mandaram calar. Eu digo e brinco, eu satirizo um pouco às vezes, que o atrasar no dia do casamento é o último charme da noiva para chamar a atenção. Ah, sim. E sabe que isso não é bom, não. Eu, na minha trajetória de vida, eu em 2 casamentos, devido a tanto atraso, que eu não participei da janta. Porque eu comecei a calcular que hora chegaria a minha vez, ou a mesa que eu estava, e num dos casos ia dar 1h30 da madrugada. Ah, não, peraí. Eu acho que eu estava nesse casamento também. Porque o meu foi meia-noite, meu horário. E o outro caso era já 11 horas. Eu não sabia exatamente, porque estavam aleatoriamente chamando por mesa. De antes as mesas estavam numeradas e era por ordem numérica. Tá? Mas a outra, quando era 11 horas, ainda mais da metade ainda não tinha sido chamado, só olha, eu vou fazer um lanche em casa. Foi nesse que eu estava junto. Que eu fui jantar, era meia-noite. Tá. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Não brinquem com isso. Você, noiva, eu sei que você é o ponto principal do casamento, mas cuide disso, não faz bem. Não faz bem pelo seguinte, com os convidados do casamento, 2 coisas levam a eles. Ver a noiva e comer. Comer a janta, o que vai ser ali oferecido. São as tá? 2 críticas. Críticas. E aí a noiva atrasou, já deu um estresse. E se atrasou, vai atrasar tudo. Agora, se for num restaurante, pastor, como é que ficou lá a organização do restaurante? O senhor já pensou? Eles estavam sabendo que era para enrolar, atrasar 2 horas? Imagina se é um churrasco, uma coisa que tem que ser servido na hora. Uma misericórdia. Né? Olha, vamos repensar isso aí, tá? Porque atrasar é um sinal não muito bom. Não muito bom, porque incomoda,
tira a paciência. E aí sabe o que acontece? Nas próximas, nos próximos convites que você faz às pessoas que você convidou para o seu casamento, e depois lá na trajetória da vida vão convidar, e isso que você fez de atrasar, sabe o que vai acontecer? Eles vão criar o hábito de chegar bem atrasado na sua casa. É que fica aquela marca, né, pastor? Fica a marca. Não adianta ir cedo, porque... Então, tudo aquilo que... Pela primeira experiência, primeira situação que se viveu com aquela família, ou com aquele povo, marca. E ninguém esquece. Então, atrasar não faz bem. E uma coisa interessante... Eu sei que dentro dos protocolos aí, a pessoa mais importante é a última a chegar, mas vamos levar agora para um lado muito prático. O culto racional, o culto devocional, o culto que a gente oferece a Deus. Se a gente começar a criar o hábito de chegar atrasado, e eu aprendi muito cedo isso, que sempre tem quem se espelha em alguém, ou justifica os seus erros em alguém que tem o hábito errado. Então o atraso não faz bem. Chega atrasado no aeroporto. Perde o avião. O que acontece? Chega atrasado no Transurb, perdeu. Chega atrasado, uma coisa interessante, numa consulta agendada, como é que fica? Tem que esperar. Se encaixar. Se encaixar. Olha, muita coisa se perde justamente por criar esse hábito de chegar atrasado. E no trabalho também, né, pastor? Misericórdia, eu sou daquele tempo em que se chegasse 1 minuto atrasado no trabalho, era cartão ponto, perdi o domingo. 1 minuto atrasado. Hoje... perdi a cesta básica, essas coisas, né? Perde uma série de benefícios. Então, uma pessoa que chega atrasada para eventos, para o trabalho, para, enfim, as reuniões importantes na vida, é um sinalizador. E eu lembro que eu ouvi um cientista falando sobre o mundo social, as tendências, e o que ele falou eu não acreditei. No começo da década de 90, um cientista falando, eu ia madrugada dentro ouvindo essas pessoas, que a moda ia investir no homem, ia expor em excesso o corpo da mulher, porque iam investir no homem para o que se vive hoje, para a tendência dos homens quererem homens. Ah, entendi. Eu nem no começo da década de 90, não sei se foi 90 ou 91, eu ouvi isso aí, dá o quê? 33 anos atrás. Inimaginável. Eu não imaginava. Mas eu fiquei, guardei e comecei a observar a maneira que trabalharam a veste masculina. E a maneira que expunham e expuseram o corpo feminino. Hoje, pessoas que ainda têm senso de valores, quero falar como homem, de senso de valor, o que me chama a atenção não é uma mulher exposta na rua, seminua. O que me chama a atenção é uma mulher bem vestida.
pois biblicamente ela é a coroa do marido, ela é a princesa de seu pai, ela é a amada de seu esposo. Eu não sei, pastor, o que acontece, né? Mas eu vejo, às vezes, assim, claro, aí fora, mais fora do que dentro da igreja, isso, né? Homens que andam com mulheres seminuas e a têm como um troféu. Quanto mais seminua ela estiver, mais ele se acha o macho alfa, né? Agora, uma coisa que eu percebi também, pastor, principalmente, isso aí o senhor pode falar com mais propriedade que eu, porque o senhor veio dessa linha, né? Quando alguém da área pentecostal ou neopentecostal se desvia, o que a mulher principalmente faz? A primeira coisa? Tudo que era proibido. Começa a usar. Tudo que era proibido. Incrível isso, né? Expõe o corpo de uma maneira. Olha, no fundo, toda essa nudez, todos esses excessos, é a prova da falta de amor. Porque ninguém vai amar se não se amar. E quem se ama, se valoriza. Quem se valoriza, se preserva. Quem se preserva, sabe para o que e para quem está se preservando. Porque se preservar da corrupção, do pecado, dos desregramentos, isso é uma atitude de amor e temor a Deus também. Porque a falta do amor a Deus e do temor a Deus leva as pessoas a se desvalorizarem, destruírem. O apóstolo Paulo também, ele fala, cito ele novamente, a gente citou no episódio passado, né? Com respeito ao atraso, sobre disciplina, mas ele também fala sobre essa questão de a gente ter o templo, ter o corpo como templo, né, pastor? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor agora, uma pergunta, é uma colocação, é um questionamento, é uma denúncia, é sei lá o quê, né? É um desabafo. É um desabafo. Vamos lá, pastor. E quando... Agora vamos falar de dentro da igreja, né? Por exemplo, a gente vê os irmãos que tocam, que cantam, que dançam, que ministram a palavra, né? Até pastor, pastora, tudo. Tu vê eles ali em cima do altar, vamos falar do membro, tá ali, ele tá olhando, ele tá vendo a pessoa ali em cima do altar. E uma das coisas que a gente precisa compreender é que quando a pessoa é colocada diante, ali em cima do altar, para servir a Deus através do seu dom e do seu talento, isso ali é um sacrifício de louvor a Deus. Ela está colocando a vida dela em consagração ao Senhor, né? Tá, aí tu vai para um casamento. Vamos voltar para o casamento. Aí tu vai pro casamento e tu vê essas pessoas com roupas totalmente inadequadas para aquilo que elas fazem diante de Deus. Eu penso que tem gente que não gosta de ficar só, né? Eu sou o tipo de pessoa, pastor, eu gosto de mim. Eu gosto da minha companhia. Mas tem gente que não gosta de ficar sozinho, porque eu acho que tem alguma coisa a ver com a lei da consciência. Exatamente. Porque quando você fica sozinho, você começa a falar contigo mesmo, porque tu não tem com quem conversar, então tu vai falar contigo mesmo, né? Eu sou uma pessoa estranha, eu converso com a TV, eu converso com a geladeira, eu converso com as coisas, né? Quando eu tô assim que eu quero dialogar, eu converso com as coisas. Eu converso com a minha cafeteira elétrica, quando ela estraga, eu digo, não, tu não pode estragar. Eu preciso de ti, eu gosto de ti, né? Enfim, mas estou brincando para tornar leve o assunto, mas muitas pessoas, elas se mantêm com alguém ao lado, seja até mesmo, a gente pode até dizer um namorado, um ficante, um cônjuge, alguém que possa ficar do seu lado, porque se ela parar para ficar sozinha, ela se olha e se frustra.
E ela quer correr dela. Ela se deprime. Que ela quer correr daquela situação dela mesma, né? Então, o mandamento que o Senhor Jesus nos deixa, que nós devemos amar aos outros como a nós mesmos, ele não é tão fácil assim. Não é não. Você precisa estar de bem com você. Você tem que aceitar não só suas virtudes, os erros também, né? As suas deficiências, suas limitações. Então, quando a pessoa se conhece, ela começa a saber qual é os seus limites, o seu potencial, e dentro dos limites e do potencial, ela pode se construir, se planejar, ela pode construir a sua própria rotina, construir os hábitos. E é dessa maneira que a gente vai levando a vida. A rotina, acho que essa é uma palavra importante. Mas, pastor, eu queria só voltar um pouquinho, eu sei que o nosso episódio está indo para o fim, mas quando o senhor fala que é sabedoria não estar nas mãos de ninguém, eu acho que para o público que está nos ouvindo precisava de uma abertura nesse assunto. O que é não estar nas mãos de ninguém ou de alguém? A sabedoria é um dom de Deus, que Ele disponibiliza. Tiago diz: se alguém tem falta, peça, que a todos Ele dá e não nega a ninguém. Mas só que a sabedoria de Deus na minha vida traz um tipo de resultado. A de Deus na sua vida traz outro tipo de resultado. Assim, você que me assiste, o que faz a diferença deste potencial, dessa força, dessa... Como é que posso dizer, com que nome eu posso dar à sabedoria? Dessa grandiosidade divina. Porque a sabedoria é uma grandiosidade divina, mas que não tem o mesmo potencial na coletividade. É um potencial para a individualidade. Porque depende da aplicabilidade da pessoa. Exatamente isso aí. Depende do valor que a pessoa dá. Por exemplo, cada ser humano tem dentro de si o reino de Deus. A gestão sobre animais, répteis, a gestão sobre a terra, a gestão de sua genética, de multiplicar sucessores. Mas quantos entendem isso? E aquilo que você não explora é um tesouro enterrado. Por que muitas parábolas de Jesus ele diz: o reino de Deus é como um tesouro enterrado? O reino de Deus é como uma rede de pesca. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como um fermento. E cada uma dessas comparações mostra que, através do que o reino representa, ele traz multiplicações. Ele se multiplica. O tesouro escondido faz a pessoa se desfazer de tudo para querer aquele espaço. E é assim. Então a sabedoria é um tesouro escondido. Também. Porque é o dom primário, principal, é a filha mais velha de Deus.